Bom dia pessoal, vamos para mais uma videoaula, né? E hoje, como eu já havia falado na semana passada, vamos falar um pouquinho sobre medidas de temperatura. Vocês já tinham comentado comigo e já tinham visto isso na aula de ciências, né? E a gente vai dar uma ênfase mais matemática para isso aí, tá? Então, o que é medida de temperatura? Quando a gente mede a temperatura, na realidade a gente está tentando verificar a condição de temperatura de um determinado corpo, né? A gente está tentando verificar qual é o estado que aquele corpo se encontra em determinada situação, né? Então a temperatura eu posso, na realidade, usar para medir a temperatura do corpo ou para medir a temperatura de um ambiente, né? Através das partículas que compõem esse corpo, da agitação delas, vamos dizer assim, né? Ela vai produzir calor e esse calor a gente mede através dessa temperatura, né? E aí o que acontece? Um instrumento usado para medir essa temperatura é o termômetro. Então, a gente usa o termômetro para medir a temperatura. Uma pessoa vê se está com febre, alguma coisa nesse sentido, o que a gente faz? Como eu falei, a gente vai lá, mede a temperatura daquele corpo e verifica se ele está ou não com febre baseado num padrão que é definido, né? Porém, o que acontece? A gente observa em alguns filmes, por exemplo, em que na legenda que se fala uma temperatura e na escrita que aparece no filme aparece uma outra. Por que isso acontece? Porque a gente usa 3 escalas termométricas, ou seja, 3 maneiras de se medir a temperatura. Aqui no Brasil, a gente usa normalmente a temperatura em graus Celsius. Então a gente usa a temperatura Celsius. Ela varia de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. É uma variação que ela tem. E cada variação aqui, ó, é dividida em 100 pedacinhos. Então tem aqui 0, 1, 2, 3 até o 100. São 100 divisões. Quando a gente vai lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente não utiliza os graus Celsius. Lá é utilizada uma outra escala termométrica, que possui mais divisões até do que a de graus Celsius, que é a escala Fahrenheit. Essa escala Fahrenheit ela começa com 32 graus Fahrenheit e vai até 212 graus Fahrenheit. É o padrão de medição dela. Mauro, quer dizer que não tem menos de 32 graus Fahrenheit? Eu não posso ter 10 graus Fahrenheit? Pode. Mas a escala que a gente usa para medir o padrão dela é baseada nessa escala inicial. Assim como a de Celsius eu tenho abaixo de 0 graus, acima de 100 graus, mas a gente sempre utiliza um padrão. O padrão de referência é esse. E existe uma terceira escala que a gente normalmente não usa, que é chamada de escala Kelvin, e é onde a gente não usa o símbolo de grau. Ela varia de 273 kelvins até 373 kelvins, ou seja, não tem o símbolo de grau. Essa escala ela é mais usada em laboratórios, ela é usada mais em meios científicos, tá certo? E essa escala tem um valor importante. Observa que aqui começa do 0. Se eu for querer fazer isso aqui, ó, eu vou ter um valor também de 0 graus aqui no Fahrenheit. Vai descer 32 graus Fahrenheit aqui para chegar no 0. Se eu fizer isso aqui, eu vou descer 273 graus até chegar no 0. Esse 0 Kelvin é considerado dentro da ciência o zero absoluto. Então, quando a gente fala assim, a água congelou, ela congelou em 0 graus. Congelou em 0 graus Celsius. Em 0 graus Kelvin, em 0 Kelvin, melhor dizendo, ela já está congelada há muito tempo, porque ela congela em 273 Kelvin a água. Ou ela congela em 32 graus Fahrenheit. Por que isso? Porque chamar 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit ou 273 Kelvin é a mesma coisa, representam a mesma temperatura. Foi o que eu coloquei aqui na escalazinha. Tá certo? Mas, Mauro, tá, vamos lá. Então, como é que lá no filme, lá o cara fala pra mim que eu tenho uma temperatura lá que ele mostrou 50 graus, já tá lá, a gente vê até que tem um Fzinho lá, mas como é que eu faço para transformar isso para nossa escala termométrica ou vice-versa, que é o Celsius? Posso fazer isso? Posso. Eu posso realizar a conversão de uma escala para outra
usando essas duas fórmulas aqui, ó. Essa aqui eu vou transformar de Celsius para Fahrenheit, ou de Fahrenheit para Celsius, tanto faz. E essa aqui eu vou transformar de Celsius para Kelvin, ou de Kelvin para Celsius, tanto faz. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo, ó, 45 graus Celsius. Quanto vale 45 graus Celsius em Fahrenheit? É só usar aqui, ó. Se eu quero descobrir os graus Fahrenheit, eu vou deixar ele como se fosse variável. Então, onde tem o TC, ó, eu vou botar o valor que eu tenho. 45 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí eu posso usar duas maneiras, né? Ou eu posso multiplicar cruzado, ou posso fazer o MMC, como a gente faz numa equação. Tanto faz. Vou multiplicar aqui cruzado, ó. Esse 5 vai multiplicar os dois números aqui, ó. Então vai ficar, ó, 5TF menos 160, porque 5 vezes 32 é 160, igual 45 vezes 9. E 45 vezes 9 vai dar 45, vão 4, 36 de 4, 40. 405. E aí eu vou fazer, ó, 5TF vai ser 405 menos, ou mais 160. De menos jogou para cá, ficou mais. 5TF vai ser 565. E o meu TF vai ser 565 sobre 5. E quando eu dividir 565 sobre 5, eu vou encontrar 113 graus Fahrenheit. Ou seja, quando você ouvir alguém falar em algum filme que a temperatura está em 45 graus Celsius, é que na realidade esta temperatura, se aparecer um termômetro no filme dos Estados Unidos, ela vai estar marcando 113 graus Fahrenheit. Porque é a temperatura em Fahrenheit que ele mostra naquele local. Tá certo? Então, lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, onde a gente usa a escala Fahrenheit, ela vai estar medindo isso. E para a gente significa dizer 45 graus Celsius, que é a mesma coisa. Ah, Mauro, se eu estiver num laboratório, querendo fazer a medição a partir de um laboratório? É aqui, ó. 45 igual a TK menos 273. Jogo para cá, ó. Vai ficar, ó, 45 mais 273 igual a TK. Ou seja, o meu TK é só eu somar isso. 8, 1, 3. 318 Kelvin. Ou seja, num laboratório, essa temperatura de 45 graus Celsius, se ela for usada uma escala, um termômetro graduado na escala Kelvin, ele vai marcar 318 Kelvin. Ou seja, aqui, 0 graus Celsius vale 32. Fahrenheit equivale a 273 Kelvin. 100 graus Celsius vale 212 graus Fahrenheit, que vale 373 Kelvin. 45 graus Celsius valem 113 graus Fahrenheit, que vale 318 Kelvin. Essas temperaturas são as mesmas, só o que muda é o tipo de escala que a gente está usando. Tá certo? Mauro, você usou essa fórmula, mas lá a professora de ciências ela botou uma fórmula um pouquinho diferente, tem um número decimal e tal, porque lá o professor de ciências ele está usando uma perspectiva mais científica, mais detalhada. Na matemática, a gente não usa só essas especificações. A gente usa essa para abranger de um contexto geral no nosso dia a dia. Tá bom? Então a gente fica assim. Deixo o exercício para vocês sobre isso, como eu falei para vocês. E na próxima aula a gente corrige os exercícios voltados para as medições de temperatura. Tá bom? Um abraço então a todos.